equipe comercial também a gente apoia bastante, né, em termos de fazer onboarding técnico, onboarding da solução, um onboarding do fabricante, o que a solução entrega, como é que ela licencia, como é que ele faz o pedido, né? Então a gente faz todo esse trabalho que o arquiteto apoia as revendas aí. Dificilmente a gente acessa os clientes finais direto, somente com autorização das revendas, tá? Então a gente hoje tem 21 já arquitetos defendendo muitas brands aí, né? Eu cuido de IBM, tá? E algumas outras, tá? Que não concorrem aí, mas IBM com foco em segurança, tá? Então, em cibersegurança, até a parte de data protection, é onde que eu chego e eu paro, tá? Eu sei que existem alguns participantes aqui que já trabalham com a parte de analytics da IBM. Essa não é muito a minha praia, tá? Eu não tenho conhecimento muito em analytics. Desejo aprender bastante, né? Estou aprendendo com algum de vocês aí já, de analytics, mas não é muito minha praia. Minha praia mais é parte de segurança perimetral, segurança, análise de segurança, cibersegurança, literalmente, né? Então, os produtos que eu cuido ali é o QRadar, é o Guardium, o MAS 360, o I2 eu conheço um pouquinho, tá? Outra solução da IBM para fraude transacional. Então, são os produtos que vocês podem contar comigo. O acesso aos arquitetos da Ingra é sempre através do seu canal comercial, tá? Seja ele o vendedor, seja ele o que a gente chama aqui, né, de gerente de produtos, que é o BDM. Deixa eu ligar aqui. Desligou aqui. O BDM, seja algum deles. Tudo bem até aí? Então contem com a gente, tá? Essa é a ideia. A gente veio para agregar valor aí para vocês, revenda, com os clientes também. Então a gente sabe no dia a dia é corrido. Então é mais um braço para vocês contarem aí com a gente, tá? Normalmente a gente é apoiado totalmente com os fabricantes, tá? Então a gente faz todo o new hire de fabricante em conjunto. É como se fosse uma extensão do fabricante, os arquitetos, tá? Então o diferencial nosso é que a gente acaba não especializando somente em uma solução, mas em várias. Vocês estão vendo aí a tela? Podem responder. Deixa eu só. Sim. Legal. Então vamos iniciar. Aqui tem alguns dados, eu acho bem interessante, né? Que uns dados que a gente começa a falar, né? A desenvolver essa migração para a nuvem, né? Então, dados em nuvem, né? A agilidade tem como um diferencial para a gente manter competitivo, né? Então a gente sabe que existe algumas leis, a gente sabe aqui, não se preocupem com isso, a gente também está de olho nisso, né? Nessa migração tem que se preocupar bastante com a lei 9.983, o decreto 8.135, né? Tem o Marco Civil, mas existem sim, né, algumas empresas migrando, né, esses dados para a nuvem, trabalhando isso de forma, por exemplo, um ambiente de homologação de algumas grandes empresas que não podem manter dados fora do país, né? Então acaba mantendo alguns dados aí, alguns ambientes que podem transacionar dados aí fora do país, ele acaba migrando algumas coisas para a nuvem. A gente sabe que isso é um diferencial bastante competitivo, né? Então, a gente sabe que por isso também eu me preocupo muito com segurança, né? Eu sou uma pessoa que vim de pós-venda, né? Muitos anos da minha carreira vim de pós-venda, então me preocupo muito com o cliente final. E sempre quando eu estou com o cliente final, com a revenda, eu gosto muito de ouvir as necessidades, né? Porque a gente sabe aí, né? Por exemplo, exposição de dados, exposição de ambiente é muito importante. Nós, como hoje eu estou no mundo distribuidor, já fui cliente final também, né?
Então, nós temos a preocupação de entregar a solução correta para o cliente, né? A melhor solução, com custo que cabe para o cliente, mas o cliente está preocupado em manter, em proteger o ambiente da empresa dele, tá? Então, eu tenho bastante essa preocupação. Nessa migração para a nuvem, né, nessa agilidade de migração para a nuvem, a gente sabe que aumenta bastante a exposição, né? Então, o cybercrime, que não é aqui, eu falo bastante sobre cybercrime na apresentação de QRadar e MAS 360 aí, né? Que esse mundo esse mundo do cybercrime cresceu muito e vem crescendo cada dia mais, né? Aumenta com a exposição de dados, que, na minha opinião, dos dados, uma das coisas mais importantes da empresa, né? É uma das riquezas mais importantes dos clientes finais, né, das empresas, são os dados. Você migrando isso para a nuvem, com certeza aumenta a disposição de tipo de ataque, né? Resulta em uma série de novos desafios de segurança e compliance, tá? Então é importante a gente saber bastante sobre parte de compliance também. Além daquela parte perimetral, né? Que eu comentei com vocês, é o que eu tenho mais experiência, eu venho trabalhando há 4 anos com algumas ferramentas, né? No modelo Open Pages da IBM, que é focado em compliance, relatório, né, de regulatório, enfim, ferramentas que olham, analisam esses dados e verificam essa parte de compliance também. Então, isso indo para a nuvem, também existe muitas preocupações. Antes dessas preocupações que muita gente conhece de ataque cibernético e todo mundo fica muito preocupado com os acontecimentos, a gente tem a parte de compliance e tem a parte da Marco Civil, LGPD, né? Tem o GDPR para empresa de grande porte europeia, né? Transaciona dado empresa europeia, né? Tem vários desafios aí para a gente, né? Tá? Então, isso é bastante. Então, aqui ele comenta, né? A gente comenta que o legado é muito grande e assim será muitos anos desafiando as empresas com a existência desses dois ambientes. Concordo. É por isso que alguns já estão nessa jornada de migração dos ambientes para a nuvem, né? E, e o desafio, além da segurança ali, né, perimetral, a gente tem que se preocupar muito com o compliance e as outras seguranças nossas internas aqui, né? Quando a gente fala em compliance, já incluo também aí todas as leis nacionais, né? Quando tem órgão público, a Ingress, ela trabalha muito com órgão público, então, quando fala de proteção de dados especiais, de dados, né, a gente tem uma preocupação ainda maior, né, porque já existem leis específicas para esse tipo de crime, né, para esse tipo de vazamento, tá, além das conhecidas aí que a gente sabe, né, de LGPD, entre outros, né? Mas os desafios é um diferencial isso aqui para a gente se manter competitivo aí para todo mundo que está aqui. A gente sabe disso da nuvem. Então, quando a gente fala de dados, né, é muito importante a gente se preocupar. A IBM, está de olho nisso, tá? Já está preparada para esse tipo de atendimento, não se preocupe. As principais dificuldades que a gente vem enfrentando aí, né, para as empresas de cibersegurança, quais são? Né? Aqui são os principais. Eu vejo muito mais, tá? Mas é muita ferramenta que vocês veem para quem tem cliente final aqui, a gente sabe disso. Acaba tendo muita ferramenta para orquestrar esse tipo de ferramenta difícil, até para as revendas que estão aqui, para ter especialista, né? Especialistas em várias ferramentas, de Guardian, de outros, QRadar, Resilient, enfim, de I2, de outras ferramentas, de Oracle, de muitas outras ferramentas. É difícil ter especialista que conheça tudo, né? Então, essas são as dificuldades que a gente vê. Complexidade, né? A gente, todo ano, né, quando era cliente, inclusive, era de operadora, é complicado operadora, a gente tinha mais de 25 mil usuários dentro do ambiente, isso usuários internos, né? Sem contar cliente externo, empresas terceirizadas. A gente vivia batalhando todo ano para minimizar a complexidade do nosso ambiente. Tá? E era difícil. Hoje, a maioria de quem é cliente final que está aqui sabe bem disso, né? E as revendas que não estão vendo esse tipo, focando nesse tipo de solução,
eu acho que é bom parar e olhar, porque é isso que o mercado quer. Ele quer diminuir custo e complexidade do ambiente. Ele quer que seja muito mais fácil para cuidar, né, para manter aquilo funcionando e ter menos ferramentas para ele utilizar. Então, mas a ideia principal é complexidade, tá? Então ele quer minimizar a complexidade do ambiente. Falta de visibilidade, que é uma coisa que hoje também se fala muito, né? Então a quantidade de dados aí trafegados, ainda mais agora, né? Você tendo dado tanto on-premise quanto na cloud, enfim, trabalhando com multi-clouds, né? Alguns clientes finais, estão nascendo, né? Empresas startup já nascem na cloud, aí acaba tendo mais escalabilidade, acaba tendo tendo mais de uma nuvem, né? Usa IBM, usa a Amazon, né? Então ele acaba trabalhando com multi-cloud e como é que ele consegue uma ferramenta só para ter esse tipo de visibilidade? Unir tudo isso, diminuir a complexidade, né? Conformidade e regulamentações é importantíssimo, tá, pessoal? É importantíssimo esse tema, tá? Opa, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir de novo aqui, peraí, que aqui minha telinha. Ah, tá. Opa, voltou. Esse tema é importantíssimo, que alguns acabam. Vocês estão vendo a tela aí, né? Ou parou? Parou. Parou, né? Então já. Ah, peraí, que esse Teams aqui eu tô apanhando até hoje. Vamos lá. Agora vai, eu acho. Aqui. Ah, voltou, né? A parte de conformidade eu acho extremamente importante aí para a gente, né? Ainda mais quando fala de dados, né? Então hoje tá um momento de LGPD, alguns preocupados, alguns não sabendo o que fazer, né? Mas antes eu sou uma pessoa que já penso em proteção há algum tempo. Eu sou antes do LGPD, antes do GDPR. Eu acho que existem outras regulamentações que a gente tem que se preocupar com a conformidade e regulamentações. Tem empresas da área de saúde aí com RIPA que existe há algum tempo já, né? Então, tem o Marco Civil da internet, tem outras regulamentações que a gente tem que se preocupar, mas cada vez mais isso tá virando o nosso dia a dia. O LGPD é um dos casos, o GDPR que veio aí, o GDPR depois logo o LGPD veio para nos ajudar a forçar a gente a fazer toda a proteção de dados sensíveis, né? Nesse caso o LGPD é diferente, ele não foca só em alguns dados, né? Então ele foca somente em alguns dados como nome, CPF, dados pessoais, né? Mas o que é o mais rico da empresa não é somente esses dados, né? Todos os dados e alguns outros, né? Enfim, número da empresa, enfim, quantidade de clientes, existe para cada cliente tem a sua dor aí, né? E tem que focar bastante em regulamentação. E o que eu vejo é que o mercado não tem muita experiência, né? Tinha muita experiência, eu me incluo nessa, pessoal, porque eu trabalho com segurança, sempre pensando no perímetro, no endpoint, né? Na parte de CIEM, mas na parte de regulamentação sempre no passado ficava, até hoje, algumas empresas, ainda mais de grande porte, não fica com a área de TI, fica com uma área de compliance regulatório, enfim, fica com outras áreas, né? Então, e essas áreas não se falam muito, né? Que é totalmente errado. Aí eu acho uma outra oportunidade para quem é de revenda aqui, a tentar ter que unir. Isso está cada vez mais se unindo e acaba o CISO fazendo esse papel, né? Tentando fazer esse papel, ele tem muita dificuldade, né? Para tentar pegar lá o pessoal ai meu Deus do céu, de auditoria da empresa e unir junto com o pessoal de TI, porque tem que se falar, pessoal, isso tem que se integrar. E as empresas têm muita dificuldade para fazer esse tipo de integração. Então, eu também vim de uma empresa grande e lá era apartado esse tipo de abordagem e era uma outra área, né, de auditoria em compliance que não falava muito com TI. Então eles tinham umas ferramentas e já teve momentos que eles têm uma ferramenta e nós de TI tínhamos a mesma ferramenta. Isso, lembra, aumentando a complexidade, custo para uma empresa só, isso era muito complicado.
Então, isso é uma baita de uma oportunidade para as empresas aí hoje, as revendas que trabalham com segurança, cibersegurança, especializar um pouco em regulamentação e ferramentas de regulamentação. E a gente sabe que outra dificuldade, falta de profissionais, né, no mercado. Eu sou um exemplo vivo, né, disso, porque eu vim de redes, né, vim de integração de redes. A gente acabava trabalhando sempre com segurança ali, mas naquela parte mais básica, mas nunca pensando tanto em proteção, e sim integração, ligar, fazer as coisas se falarem, fazer funcionar. Né? Então, de um tempo para cá, você vê que o mercado e o mundo de cibersegurança vem crescendo muito e falta profissional, porque ainda bem, né, que a gente trabalhou lá naquela parte de infraestrutura, deixou tudo pronto, agora sim a gente tem um outro problema que é proteger todo o ambiente. Existem outras dificuldades aqui, tá, pessoal? Mas aqui são as principais, tá? Aqui os principais desafios hoje da indústria, não só da indústria, né? A gente comenta com a IBM, não só da indústria, mas de todas as áreas aí. A gente sabe que aqui tem um pessoal da área de saúde que está aqui, a gente sabe também da área de saúde, da área de educação, está acontecendo muito hoje os desafios, né? É proteger contra vazamento, né? De dados. A gente sabe dando exemplo aqui de hospital, né, em 2018, lá de Barretos, né, proteção contra vazamentos, defender contra ameaças internas, que hoje é o principal motivo dos ataques. Ele não vem mais por fora tentar atacar lá o perímetro do hospital, da universidade, né? E vem de dentro mesmo, os próprios alunos desenvolvem aí, entram nesse mundo de cybercrime. Né? A proteção, proteger dados através de ambiente de híbrido cloud, que a gente fala, né? Cloud híbrida. Então, o cara tem tanta a multi-cloud, né? Ele tem um ambiente dele de banco de dados, ele acabou migrando, ele fez lá o onboard para a AWS, daqui a pouco ele migrou para a IBM também, então ele tem parte do ambiente dele para ganhar escalabilidade, né? Ele acaba migrando para duas clouds, e isso está cada vez mais comum. Então, como é que faz para proteger esse monte de ambiente em várias clouds espalhadas pelo planeta aí, né? Simplificar o atendimento a compliance, isso é aquela coisa que eu falei para vocês anteriormente. Como é que a gente consegue fazer isso aqui, né? Então, existem ferramentas, né? Hoje a gente fala de visibilidade, mas visibilidade, quem está atacando o que, o meu ambiente, o quanto está sendo atacado. Não é só isso, pessoal, que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar esse parte aqui, nesse quesito também de compliance. Tá, eu estou sendo atacado? Não estou sendo atacado ainda, mas está tendo bastante tentativa, por exemplo, de roubo de informação ou informações sendo trafegadas de forma incorreta, pessoas que não deveriam acessar, está fora de compliance. Então aqui começa também você o cliente tem que ter visibilidade disso, tá? O pessoal de hospital que está aqui, de saúde, sabe muito bem disso. Ainda mais saúde, é muito difícil vocês terem visibilidade do RIPA, né? Então, acaba comprando soluções de proteção perimetral que te dá visibilidade, ele não te dá visibilidade de compliance, não adianta. Não adianta nem vocês criarem regra para esse tipo de visibilidade, porque ele não vai te dar isso. Tá? Então, isso aqui são ferramentas que olham o dado dentro do dado e te informam se aquilo está em compliance ou não. Se aquele arquivo está do formato correto, o dado dentro daquele arquivo é correto, a pessoa que está acessando aquele dado é o que deveria ser ou não. Tá? E outro desafio que a gente fala de todo o mercado, não só da indústria, é suportar a transformação digital, né? E o crescimento aí de negócio com agilidade. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Existe sim alguns passos, né? Que na minha visão a gente vai ver mais para frente, mas tendo visibilidade, ferramentas para fazer controlar todos os dados da empresa, que é a parte mais, na minha opinião, a riqueza maior da empresa são os dados e os funcionários, né? Você proteger esses dados aí, tá? E ter visibilidade
da onde estão os dados e como que eles estão sendo tratados. Isso aqui é um dashboard da IBM sobre... Foi até quem assistiu o Think aqui, né? Acho que todas as apresentações eu acabei vendo uma só de Guardian, eu foquei um pouquinho em Resilient e QRadar lá, mas a maioria deles tinha esse dado aqui, né? Que foi apresentado no Think, né? Do o cybercrime no momento atual. Isso aqui cresce muito, tá? Então, 57%, tá vendo? Dos dos dados confidenciais da nuvem são protegidos por criptografia, tá? Então, 72% das organizações veem a computação quântica afetando nos próximos 5 anos, que a IBM já vem trabalhando, já vem integração com o Watson aí, com o Guardian, isso a IBM está com uns 2 pés na frente aí nesse mundo, né? 70% das violações aí são causadas por invasões externas. Esse dado aqui, eu até como falei com o Mike lá, eu falei, olha, eu não concordo muito, porque principalmente aqui na América Latina a gente percebeu diferente, né? Existe ainda os DDoS, os brute force, mas a maior incidência de ataque, as violações com sucesso no Brasil, né, foram causadas por usuário interno, não externo, tá? Mas esse aqui é um dado que eles pegaram da IBM Mundial, né? 86% das violações foram com motivo financeiro, não é mais aquele motivo, né? Até eu, quando estava na faculdade, na época, era motivo... A gente era motivo de ego, né? Quem conseguiria atacar, qual ambiente... Não, hoje, há muito tempo, isso daí já não é mais... isso não é mais motivado só por ego, né? Então, a motivação é financeira, é focada em algum segmento, né? Por exemplo, financeiro, a gente sabe que é o maior, né? Hoje, a parte de saúde e educação, né? Devido aí todo esse momento que a gente está passando aí, mudou o foco um pouquinho, saiu um pouco, tá? Isso saiu um pouco. Aí, se a gente olhar lá nos índices aí hoje, quase 70% dos ataques, das violações, estão com foco em saúde, né? O segmento de saúde e o segmento de education, porque é o que todo mundo tá acessando, está usando muito, e é a febre do momento aí, né? Em outras palavras. 43% das violações foram ataques de aplicativo web, né? Então, é outro dado que eu comentei também, que esse é o resultado mundial da IBM. Aqui a gente sentiu de forma diferente. Se alguém até quiser comentar, fica à vontade. Mas aqui, principalmente no Brasil, os ataques foram através de phishing. Ainda phishing. Então, muitos ataques, o pessoal de saúde sabe muito bem disso. Foi médico, foi enfermeiro, foi gente que trabalha no hospital que foram atacados, universidade, foi aluno que trouxe malware para dentro da universidade, conectou no ambiente, tinha acesso a servidor, né? Os ataques foram através de phishing, né? Então, não foram só ataques baseados em aplicativo web. Pode ser aqui, a gente pode entrar aqui, de repente, esse aluno, esse médico, acessou alguma página que não deveria e acabou baixando esse malware, né? As consequências no mundo real, né? Então aqui eles quantificaram isso, aí a IBM quantificou isso, o time aí nessa apresentação do Think, né? A quantidade a média global de um ataque interno, né? Então muito dinheiro, né? Muito vazamento. A gente sabe do Hospital de Barretos, que é um exemplo que saiu na mídia. Teve um outro hospital também aqui no estado de São Paulo, no interior, que sofreu ransomware, também foi interno, né? Então, teve até processos aí com empresas de cibersegurança perimetral, e os dois hospitais estavam com equipamentos desatualizados e sem licenciamento, né? Um deles estava, inclusive, para migrar, tinha comprado os produtos e não tinha instalado. Então, ele teve um baita de um prejuízo, né? Ainda bem que não pagou, né? Ele sofreu, ambos foram ransomware, né? O famoso ransomware,
pego pelo ransomware, mas antes do ransomware foi pescado aí algum médico, o de Barretos foi um médico, né? O do outro hospital não foi médico, enfim, tá? Então aqui tem alguns dados aqui bastante interessantes do prejuízo, tá? Eu dou um exemplo, né? Eu trabalhava no comecinho de 2015, mas foi 2014 esse ataque, a gente sofreu um ataque. Uma pessoa foi atualizar um banco de dados, tá? Dentro da empresa que eu trabalhava, o ambiente todo segmentado, empresa grande, e o ataque veio do. Ele foi atualizar na máquina dele, espetou na máquina dele dentro da Blade, foi atualizar uma lâmina de banco de dados que estava desatualizados e entrou um malware. Não sei que o arquivo do cara estava infectado. Para a gente descobrir isso, a gente demorou 6 horas para descobrir que foi isso, que a gente começou a pesquisar, enfim. E a empresa, na época, para vocês terem uma ideia, era um ambiente que rodava 24 horas, 7 por 24. O pessoal botava dinheiro do Brasil inteiro botando dinheiro lá, vocês imaginam. Gerava 32 milhões de reais a cada 24 horas. A gente ficou 6 horas parado. Imagine, né, na época, o diretor, né, o pessoal para se explicar isso internamente para a empresa. Esse ambiente parado, parou de entrar dinheiro, parou de todo mundo, né, fazer lá as compras, entre aspas, né, de alimentar esse ambiente com dinheiro. Então, como que a gente conseguiu descobrir isso? Não tínhamos ferramentas suficientes. A gente tinha ferramentas de antivírus, de proteção, de endpoint, mas no servidor não. A gente tinha files de perímetros de data center ainda. Mas ele infectou toda uma rede, uma vilã inteira de banco de dados da empresa, porque o fabricante foi lá, fez uma atualização e ele estava com um malware inserido na máquina dele, não sei, o arquivo estava infectado. Isso infectou todos os bancos de dados. Então, a gente acabou parando, né, parou toda a empresa, conseguimos fazer o backup, fazer um restore, mas isso é um exemplo, né? Então, quantificando aqui no Brasil nessa época, também a quantidade de dinheiro que foi vazado. Além disso, exposição, né? Então, empresa ainda mais empresa de telefonia, imagina quanta reclamação não aconteceu. Né? Aí, depois de tudo isso, a gente conseguiu até mais dinheiro para investimento, para investir na microsegmentação, lá embaixo, né? Não tinha data protection, não tinha guardian, tá? Também a gente tem outros, né, outras consequências aí, que é o LGPD no Brasil. Né? E no Brasil, como é que tá? Tem o LGPD, né? Então o LGPD já está aí, né? A gente sabe que a gente teve aí postergação novamente, vai e vem, né? E muitos clientes que estão aqui não sabem o que fazer, né? O que proteger. Já existem algumas ferramentas que vocês já têm, mas como é que eu faço para olhar, para proteger, para visualizar os dados sensíveis, dados pessoais, né? Que são trafegados dentro dessa empresa. Como é que eu consigo controlar isso? Existem ferramentas para fazer esse tipo de análise também, tá? Então, no Brasil, a gente tem o LGPD e a nuvem, tá? Esses são os dois pontos aí importantíssimos para a gente olhar. Então, em média, encontrar, né? Tá vendo aqui, 279 dias, conter 111 dias uma violação da empresa local. Aqui são alguns dados. Criptografia, a gente tem que criptografar esses dados pessoais sensíveis. Será que isso já acontece na empresa de vocês ou não? Campanhas de marketing, será como é que vocês criam campanha de marketing? Depende, publicam isso daí, vai dado pessoal no meio, não vai? Quais são as preocupações de compliance nessas campanhas, né? Qual é o custo médio do vazamento de dados hoje da sua empresa? O pessoal de cliente final, ainda mais de hospital, sabe o valor disso? Então, uma vez eu perguntei para um hospital do Rio Grande do Sul, bem grande, o pessoal de saúde que está aí conhece bem, eles teve uma transformação digital, mas ele falou, cara, é inestimável. Né? Então, o CISO comentou comigo, cara, é inestimável o vazamento, o roubo de informação. Imagine tem aqui uma pessoa, sei lá, um Jair Bolsonaro ou uma pessoa, uma celebridade vem aqui, está internado, está com câncer, esse vazamento vaza, esse dado vaza de alguma forma. Não tem como quantificar isso, que a exposição para eles é muito mais importante. Né?
tá? Mas em termos de dinheiro, ele acabou falando para mim, não consigo estimar. E muita gente não consegue fazer isso até hoje, mas é importante. No meu caso, lá de operadora, o ambiente, a gente conseguiu sim quantificar, né? Aí não foi o vazamento do dado, né? Mas foi a perda do dado, o sistema sem funcionar, quanto que custou aquelas 6 horas parado, tá? Isso em termos de dinheiro. Aí tem a parte de exposição, que aí também a gente não conseguiu quantificar, mas foi um rombo gigantesco. Então, 64% das empresas brasileiras não possuem nenhuma automação em segurança. Isso é fato, pessoal. Eu trabalhava numa empresa na época ainda relativamente grande e a gente não tinha essa automação, tá? Total automação aqui. A gente conseguia, imaginava que o nosso data center estava protegido, mas não estava. Porque você vê uma atividade rotineira de uma pessoa fazer uma atualização num banco de dados, parou o ambiente por 6 horas. Então a gente não tinha um processo ali definido. Vamos escanear a máquina de todo mundo que esteja ali, né? Não tinha a gente não tínhamos lá um coletor do Guardian lá trabalhando, a gente não tinha um endpoint dentro de cada servidor, enfim. Isso não estava integrado com o nosso ambiente de segurança de data center. Então, isso é ruim. Tá? Aqui é os 4 principais tendências de proteção de dados na era da transformação digital. A gente vê a nuvem, né? A nuvem acelera muito a transformação de negócio, a gente sabe disso, né? Capacidade de proteger cargas de trabalho de banco de dados. Aqui tem uma experiência, né? Eu comecei com 2015 aí trabalhando com nuvem, né? Em 2016 com o Azure tive bastante problema com o Microsoft para banco de dados, né? A latência era muito grande. Hoje eles resolveram esse issue, né? Então, isso aqui, a nuvem acelera muito a transformação do nosso negócio, sim. A gente consegue subir, crescer muito mais rápido, né? A segurança de dados no provedor de nuvem, isso é bem legal. A falta de agilidade, né? Abrangente para detectar e proteger contra risco de todos os ambientes. Isso é importante, a gente ter essa visibilidade, né? Segurança tanto na nuvem quanto on-premise. Arquiteturas nativas legadas de nuvem, 94% utilizam múltiplas nuvens, muita gente não utiliza uma nuvem só, tá? Isso é bastante importante. Com isso, a gente precisa agilizar os negócios, ter visibilidade e controle, né? Além de ter ferramentas de segurança para proteger na nuvem, on-premise, a gente tem que ter controle, né? A gente tem que ser simples, né? O legado aqui nos ambientes, e a gente tem que ter uma cobertura quanto mais abrangente, melhor, tá? Os principais fatores de sucesso para a gente garantir ambientes híbridos na nuvem ser dinâmicos, conseguir orquestrar tudo isso e ser muito moderno, tá? Isso isso é básico para a gente para ter sucesso na nuvem. Tem que ser bem dinâmico, tá? Tem que orquestrar, ter ferramentas para orquestrar tudo isso e tem que ser uma coisa muito moderna, tá? Aqui, finalizando, né, a gente tem a abordagem eficaz para a segurança de dados em nuvens, deve endereçar processos, inteligências e eficácias. Né? Então, a gente sabe, a gente tem algumas eventos, inclusive aqui com a gente hoje, a gente sabe que precisamos, né, nós precisamos ter, para essa abordagem ser eficaz de segurança dos dados, a gente precisa todos esses passos. Descobrir e classificar dados sensíveis, né? Avaliar o risco com insights e análise contextual, proteger das fontes de dados sensíveis, né? Monitorar, na monitoração de acesso, né? De todos os dados, né? Para descobrir atividade suspeita, tá bom? Respostas e ameaças em tempo real, isso é fato, tem que ter em tempo real. Simplificação da conformidade de seus relatórios. Então, essa abordagem eficaz para os dados estarem em nuvens, tá? Então, a gente tem que ter processo, inteligência e eficácia. Então, a gente mapeou esses 6 passos aqui, importantíssimo, quando a gente pensa em migrar nossos dados ou trabalhar com os nossos dados em nuvem, tá? Como a IBM pode auxiliar a gente aí, né, nesse superar esses desafios? Então, proteger contra vazamento de dados, né, e proteger os dados, né, tá? Tanto contra o vazamento, quanto acesso, controle dos dados,
não é só vazamento, tá? A gente, é lógico, o principal é o vazamento, mas assim, eu preciso proteger o dado, saber quem está usando, controlar, preciso ter todo esse approach, né, para os meus dados, sendo que ele é a maior riqueza da minha empresa, defender contra ameaças internas e externas. Externas, muita gente que está aqui, muitos clientes que estão aqui, sabe, já tem um ambiente protegido, tá? Então, internamente, hoje, é o nosso maior desafio, tá? É o desafio do mundo, é fazer esse tipo de proteção interna, não só para banco de dados, para tudo, mas aqui, como a gente está falando de Guardium, a maior riqueza de uma empresa é o dado, né? Então, defender ameaça contra ameaças internas, né? Proteger os dados através de ambientes híbridos, né? Em multi-cloud. Então, você tem seu banco, o banco, sei lá, de funcionários on-premise, de terceirizados da sua empresa, na cloud, enfim. Você trabalha com multi-cloud também, mais de uma nuvem. Então, como eu preciso proteger isso aonde é que esteja, e simplificar o atendimento de compliance. Eu preciso ter acesso a esses tipos de informação. O Guardium, o da IBM principalmente, ele tem já esse insight que eu acho bem legal. Tem muitos relatórios, aqui a gente vai ver alguns exemplos no final, relatório de compliance prontos, né? GDPR já tem pronto. LGPD, você entra do GDPR e faz algumas edições que já tem o passo a passo, inclusive lá no Seismic, e todo na parte no IBM Community, de como fazer isso. É muito simples. Tá? Então a gente consegue regular isso. Então a gente tem essas leis aqui. Muita gente se preocupa muito com o marco civil, com governo. A gente cria bastante, customiza bastante o Guardian com a 9.983, né? Com a 8.135, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de monitoração constante baseado nesses compliance, tá? Cria um dashboard para eles dizendo se esse dado está sendo tratado da forma que deveria. Legal? Tudo bem, isso daí era só um approach, pessoal. Eu acabei aprofundando bastante, mas é importante esse desafio para a nuvem, que isso é o que a gente está vivendo, tá? Então, eu estou aqui como distribuidor, a gente recebe muita informação de cliente, cotação de Guardium, para aplicabilidade na nuvem, como que funciona, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do Guardium, né? Agora, literalmente, a gente vai entrar no Guardium, e a gente vai mostrar um pouquinho como é que funciona o Guardium, não que é. Então, para quem não conhece o Guardium é uma solução desenhada para ajudar e proteger, né, os dados sensíveis e críticos da empresa. Eu falo os não críticos também, mas, né, para o cliente ele se preocupa bastante com dado sensível, dado crítico. O que é dado sensível? Número da empresa, dados de funcionário, enfim, né, número de clientes. Para cada cliente tem uma dor. Para hospital, aí eu aprendi um tempo aí com hospitais lá, o hospital lá do Rio Grande do Sul, o prontuário, não é só um prontuário que é um dado sensível e importante para um hospital, para a de saúde, né? Então tem outros dados importantíssimos lá em hospital, né? Não posso comentar aqui, mas existem outros dados, né? Para banco, cliente, enfim, né? Universidade, então dados de professor, nota, enfim, alguns outros dados, né, para a educação também importantíssimos. Para cada tipo de segmento existe um tipo de foco de proteção distinto de dados sensíveis e críticos. Cabe o cliente identificar o que é sensível ou não, tá? Esses dias também a gente teve uma oportunidade de inserir o Guardium no mundo industrial focado em escada. Então, o Guardium IBM foi inserido nesse mundo, pessoal. Então, um dado sensível de uma hidrelétrica, por exemplo, qual que é o dado sensível que ele precisa proteger? Então, cabe em qualquer segmento, tá? Então, esse é o dado. Então, o Guardium é a ferramenta, né, a solução de e-mail que ajuda a proteger dado sensível, crítico ou não, tá? O Guardium Data Protection é a plataforma de proteção de dados, né, compreensível que permite ao time de segurança analisar o que acontece em ambiente de dados sensíveis ou não, tá? Tais como banco de dados, né? Então, estoque relacionados, né?
enfim, ajuda a minimizar risco, proteger dados de ameaça cibernética ou não, tá? Então, ele ajuda a segurar a integridade da informação em qualquer ambiente, os data centers, e automatizar isso para os controles de compliance, tá? É importantíssima essa mensagem, né? Então, ele vai assegurar a integridade da informação em qualquer lugar e vai automatizar os controles de compliance. É difícil eu pegar exemplos, pessoal, no mercado, essa automatização de controle de compliance, tá? Isso é muito difícil pela dificuldade que eu comentei no passado, anteriormente, né? O CISO ou o time de TI com segurança, eles não falam com o time de compliance, né? Em real time. Essa automatização não está acontecendo da forma que deveria. E é uma oportunidade para as revendas crescerem aí, a focarem nesse mundo, tá? Então, de Guardian, não é só vender o Guardian, é customizar o Guardian, automatizar ele com esse mundo. Então, ele tem essa capacidade. Tudo bem? Então, sobre os dados sensíveis, né? Então, quais são? Vamos falar aqui para os clientes, né? Para vocês que são revenda, que não trabalham ainda com Guardian, né? Sobre dados sensíveis, quais são? Aonde eles estão, né? Quem acessa? Quem os acessa? Como são acessados, né? Os usuários privilegiados fazem com o que eles fazem com os dados, né? Os dados privilegiados. Lembra? Eu sofri um ataque na empresa que eu trabalhava em 2014 por causa disso. Um fabricante do banco de dados tinha acesso privilegiado. Eu não era de banco de dados, tá, pessoal? Era de segurança. E o cara de banco de dados não falava comigo de segurança. E um fabricante, um fabricante de banco de dados, ele tinha acesso privilegiado ao banco da minha empresa. E isso em compliance não pode. O pessoal de banco de dados passou isso para ele. Tá? E a gente perdeu dinheiro, a empresa sofreu por causa disso. Tá? Existe vulnerabilidade no ambiente de dados? Então, são essas perguntas, pessoal, que a gente precisa fazer para os clientes, quem é revenda que está aqui, e quem é cliente que está aqui precisa fazer para si mesmo, né? Sobre os seus dados sensíveis, né? Quais são? Você sabe? Cada vez que eu vou em alguma indústria ou algum segmento, eu aprendo, né? Tanto na área de saúde, eu aprendi algumas vezes aí com o pessoal do Rio Grande do Sul. O pessoal que eu estou aprendendo atualmente com o time de indústria, eu não sei quais são os dados sensíveis deles. Quais são? Não sei. Eu estou aprendendo lá. Numa hidrelétrica, qual que é o dado sensível que vai trafegar ali? Né? Tem máquina que alimenta banco de dados ali, pessoal. Então roda tráfego sensível e ninguém protege, né? Então eu estava aprendendo, não sabia quais são os dados. Aonde eles ficavam, muito menos. Aquelas usinas aonde ficava banco de dados naqueles ambiente hostil. A IBM vende servidor para esse mundo. Então eu também não conhecia, acabei aprendendo. Então vocês clientes, é bom saber disso, tá? Quais são os dados sensíveis de vocês? Aonde eles estão? Quem o acessa, né? Como que ele acessa? E quem são os usuários privilegiados? O pessoal de banco de dados da manutenção, tudo bem. Fabricante, não. Porque quem tem que ter acesso privilegiado é funcionário da empresa, devido a algumas, né, a marco civil e a outros regulatórios aí, né? Cadê? Eu também, o 8.000, quem é governo que está aqui, que trabalha com o governo, o 9.883, o 8.135, uma lei, ele fala, ó, tem um decreto que ele diz que todo sistema de órgão federal, e agora se estendeu para o estadual, federal e estadual, deve ser auditado e protegido para garantir a autenticidade e confidencialidade dos dados, né, por eles, tá? Então, tomem cuidado, esse por eles, eles quem? Os órgãos. Então, se alguém lá da IBM, alguém da Oracle, alguém de qualquer outro fabricante, tiver usuário privilegiado e fizer alguma coisa, vão ser punidos, né? Então, vão entrar, né? Esse decreto vai entrar lá dos 2 a 12 anos lá de detenção, né? De punição lá,
sobre alterar e roubo, alteração e vazamento de dados da administração pública, tá? Tem uma LGPD agora também, vazamento de dados, né? Então, tem as punições do LGPD, tá? Então, tem muito cuidado, né? Então, e outra coisa, órgão público tem o TCU, que faz toda a parte toda a parte de auditoria de banco de dados, tá, pessoal? Hoje, em órgão público, o buraco é muito mais embaixo, que o pessoal faz toda essa parte de auditoria. Então, sobre os dados sensíveis, isso aqui é importante a gente saber e sempre ter em mente, tá? Quando a gente pensar em proteger nosso banco de dados. É essencial a gente ter esse tipo de informação. Existe vulnerabilidade nos nossos ambientes? Olha, até hoje que eu trabalho com proteção de banco de dados, com Guardian, a maioria dos clientes que eu falo tem. Sabe por quê? Eu trabalho com outros tipos de proteção, minha experiência com cibersegurança. Vamos pegar esse caso que está fresquinho de indústria, que eu estou vendo aqui, de indústria energética. Nas máquinas, lá nas usinas, tem uns ambientes hostis. O pessoal, eles sempre se preocuparam com dar acesso, e o acesso está funcional, disponibilidade, não segurança. Então, ali não tem nenhum tipo de segurança, pessoal. Tá? Então, ali tem vulnerabilidade, porque o pessoal que conhece lá na usina, eles entram no ambiente para fazer alteração, por exemplo, rotação lá não sei o que da usina, ele tem acesso lá, ele acessa as máquinas. Para ele roubar um dado é muito fácil. Então, eu preciso identificar quais são meus dados sensíveis e proteger quem acessa, como acessa. Então, saindo do mundo da indústria energética, vamos entrar na saúde, enfim, em qualquer outro segmento financeiro, tá? Então, a gente precisa ter esse tipo de preocupação, tá bom? Isso é essencial para a gente começar. O Guardian Protection, eu já comentei com vocês aquele breve resumo, é bem legal, né? Então, não importa onde você esteja, né? Onde seus dados estejam, ele faz a proteção de dados sensíveis ou não, tá bom? Então, eu falo sempre ou não, porque o interessante é você proteger todos os dados, tá? Os sensíveis é o mais importante? Mas tem outros dados também da sua empresa que são importantes para você, tá? Então, monitoração, visibilidade de todas as atividades do ambiente de dados, né? Console centralizada, onde a gente consegue ter visibilidade de tudo que está acontecendo, né? Tanto em cloud e on-premise, nos nossos bancos de dados, como que esses dados estão sendo acessados, né? Classificados, eu tenho esse tipo de visibilidades. Classificação de dados, eu gero alerta, eu gero relatório referente à conformidade, alguns relatórios sobre conformidade tem pronto no Guardian, eu consigo editar alguma coisa, tá? Dashboard de monitoração, isso é bem legal. E análise de vulnerabilidade, tá? Eu tenho um módulo de análise de vulnerabilidade dentro do Guardian também. Então, não importa onde o dado esteja, a gente consegue ter esse tipo de visibilidade. Isso aqui é bem interessante, tá? Então, o Guardian está aqui, o cliente está em multi-cloud, e parte de banco de dados dele está na cloud da IBM, cloud da Amazon, ele tem banco de dados em Oracle, DB2, SQL, enfim, qualquer outro. Eu consigo fazer esse tipo de integração, não importa qual banco de dados e aonde que ele esteja, eu vou proteger. Além dos bancos de dados, eu consigo fazer a proteção de dados também, né? De arquivos, tá bom? E a proteção de mainframe, que é outra coisa bem importante, né? Só outra coisa que eu acho bem interessante, que eu vim de cibersegurança, vocês conhecem, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu não sou profundo conhecedor de mainframe. A empresa que eu trabalhava tinha. Mas eu nunca vi ataque em mainframe, né? Nunca vi nenhum hacker desenvolver nenhum tipo de ataque focado em mainframe e obter sucesso, tá? Então, os ataques que eu conheço com sucesso que teve no mainframe foram problemas de acesso. Ex-funcionário que tinha acesso a mainframe, o pessoal liberou VPN, o pessoal não comprou ferramenta de automatização de acesso, né? E a pessoa acabou roubando dados lá do mainframe. Mas é pessoas que tinham acesso, tá? Então, através do brute force, o cara nunca vai conseguir, eu nunca vi ninguém conseguir entrar no mainframe, tá?
Mas isso aí é coisa minha, que eu realmente nunca vi isso acontecer, tá bom? Mas sim, a gente consegue, o próprio Guard ele consegue fazer essa integração, né, com todos os dados, né, protegendo todos os seus bancos de dados e suas plataformas de Big Data, né, seu mainframe, seus bancos de dados, aplicações, arquivos, tá? Então ele consegue fazer essa proteção. Hoje não tenho dúvida, né? O Guard é a ferramenta mais posicionada, né, da IBM no mundo para proteção de dados sensíveis ou não. Tá? A proteção em on-premise, né, do Guard, como é que funciona? Então a gente tem um ambiente aqui, né? Tem um ambiente, a gente tem os ambientes aqui, né? O mainframe, né? Os DB2, VSAN, os arquivos lá dentro, os ambientes de banco de dados, né? Informix, Oracle, SQL, enfim, qualquer outro banco de dados. Os arquivos, né? Então, os ambientes de file system que a gente tem, tá? Os ambientes de Big Data, né? O Hadoop, o NoSQL, o Cloudera, e etc. Tá? A gente tem muita integração aqui com o Big Data dentro da Ingram, com Cloudera, tá, pessoal? Então, inclusive, ontem a gente teve uma reunião fortíssima com isso, onde o Guardian vai entrar aí no Big Data de uma empresa de retail bem grande, tá, para fazer esse tipo de proteção. A monitoração da atividade, o que ele consegue fazer com todos esses ambientes? Então, ele monitora, né, faz a monitoração da atividade, tá? Ele faz análise de vulnerabilidade, identificação de dados sensíveis ou não, bloqueio da atividade suspeita, tá? Aqui está a plataforma de guarda. O coletor está pegando todas as informações aqui dentro de qualquer um desses ambientes. Tudo isso em uma única console, né? Então, uma console centralizada, né? Onde eu defino políticas de segurança para esses acessos, para esse tipo de atividade. Eu tenho esse dashboard bonitinho lá, que eu consigo classificar o que está acontecendo nesses ambientes. Relatório de compliance, né? Então eu consigo. Existem alguns relatórios prontos, tá? No Guardian. Os que não tiver pronto, você consegue editar alguma coisa, você consegue extrair e gerar esse relatório. Análise de vulnerabilidade no dado, pessoal. Não confunda com análise de vulnerabilidade de cyber, né, de um phishing, de um e-mail, enfim, de um arquivo, né, enfim. Análise de vulnerabilidade no dado, tá? Do arquivo, pode ser ali, ou do dado do banco de dados, tá? Toma cuidado. E ele gera alertas, né? Esses alertas ele gera para você. Tudo bem? Nesses ambientes, a gente tem um agente de monitoração em cada um, né? Ele manda os eventos para a nossa console centralizada. A nossa console centralizada do Guardian, ele coloca as ações das políticas, né? E aqui fica todo o repositório dentro da console centralizada dos eventos, né? De auditoria, todos os eventos que acontecem dentro desses ambientes aqui, tá? Legal? Vamos falar um pouquinho de proteção de dados em multicloud, né? Que no Guardian é esse módulo chamado de External TAP, né? Que como eu vim de redes, né, e de cibersegurança, existe muita empresa que vende TAP, né, para ambiente interno, para fazer mirroring, né, para fazer espelhamento de tráfego, né? Mas isso daqui semelhante, mas é para um foco em proteção de banco de dados, né? Então a gente tem aqui os serviços, tá? A gente tem todos os serviços aqui, né? Todos os serviços e cada serviço que a gente tem aí na nuvem, né? A gente tem esses serviços, a gente pode entender como os Kubernetes. A gente tem os serviços, a gente tem os etapas, né? Que é os agentes na nuvem para fazer esse tipo de integração com o seu banco de dados. Então, as atividades dos usuários aqui, integrado com os serviços e os etapas são os conectores, entre aspas, com os seus bancos de dados. Ele vai fazer todo o mirror entre o banco de dados e os serviços que vocês têm na nuvem, tá bom? Suas VPCs, os seus servidores, até chegar nos seus serviços que vocês têm, os seus servidores de web, tá? Os seus Kubernetes lá. Legal? Aí a gente tem um coletor aqui embaixo, né?
que esse coletor fala totalmente, integra totalmente com esses etapas e os serviços que vocês têm na nuvem, tá? E aqui ele consegue gerar os relatórios, os alertas, fazer todo o controle de política de segurança que você tem, tá? Então, esse é um deployment, né, do ETAP, né, do External TAP, do Guardian, quando a gente tem multi-cloud, tá? Então, em cada cloud, a gente vai ter um ETAP ali, um serviço com ETAP classificado, né? A Amazon tem um, o Azure tem outro, o Google tem um, a IBM já tem diretamente, tem um serviço de database para o Guardian dentro da IBM, tá? E ele integra com seus bancos de dados, tanto em on-premise, né, quanto na Cloud A, na Cloud B. Seu database pode estar na nuvem IBM, na nuvem da Microsoft, ele vai se integrar com os serviços e o External Tab. Vocês têm que subir isso daí na nuvem, tá? Existem os exemplos mais para frente de cada fabricante para vocês terem uma ideia. Então aqui tem uma ideia, aqui já tem uma demonstração, né, de como os detalhes dos acessos e as horas dos etapas, né, como que ele funciona. Então aqui a gente aqui ele está comentando que a gente tem toda a intercepção, né, do SSL, né, do TCP/IP, isso aí de todo o tráfego. Ele faz todo o bloqueio, alerta, tá? Uma arquitetura moderna, é bem escalável por causa dos Kubernetes aí da cloud, né? O deploy ele faz automaticamente. O ETAP ele hoje suporta o Aurora do AWS, né? O RDS do Oracle, o MySQL, então todos esses aqui, tá? O MongoDB, olha os bancos de dados que ele suporta. Tudo bem? Data Stream, né? Então a gente fazendo monitoração de uso no Data Streams do AWS. Então a gente tem que o coletor do Guardian ele vai ter que estar integrado com o Kinesis, né? O Kinesis aí da AWS. E ele integrado com o banco de dados. Esse aqui é o serviço dentro da AWS que você vai integrar com o seu serviço de database que você contratou na AWS. Legal? Essa é a integração que tem que ter junto com o coletor do Guardian. No Azure é o Hub, né? O Event Hub. Inclusive, eu estou até fazendo curso à noite de Azure e a gente viu isso aqui ontem, tá? Então, o Event Hub do database, tá? Então, a gente está criando políticas de Event Hub, por exemplo. Eu estou fazendo isso dentro do Azure, tá? Um curso aí que a gente ganhou da Ingrid está fazendo aí. Tá tudo bem? Então, na Azure, os Events Hubs integram com o seu monte de database na Microsoft. Isso aqui antes, pessoal, dava uma dor de cabeça em 2016 para integrar, porque quem subiu o banco de dados na Azure, na época, sabe muito bem disso, né? Porque o tempo de resposta era muito grande. As atividades, né, de stream, database, né, na Azure e na AWS com os Event Hubs. Aqui ele está dando um exemplo, né? Então é fácil para usar, né? Tá vendo a integração dele? O nome do serviço, né? O nome do banco de dados e aqui você coloca a sua expressão de SQL. Então, o suporte do banco de dados é limitado, né? Para ser sincero, eu não sei essa limitação ainda, preciso pesquisar, mas ele é limitado. A dependência, a gente depende dos provedores de acesso, que no caso a AWS ou a Microsoft, né? Ele é passivo, tá? Esse é o Active Streams só, tá? E o Event Hub, o AWS Active Streams, que é o que faz a conexão com os databases da AWS, o Event Hub, a gente tem esse problema. Ele é fácil de usar, mas a gente depende muito dos provedores das nuvens, né? O suporte dele é bem limitado, tá? Ele é passivo, não é real-time, tá bom? O Active Streams, o Event Hub. E ele suporta somente esses aqui, ó, né? Então, o Aurora do AWS, PostgreSQL, tá vendo? O Azure, o SQL Server dentro do Azure, né? E o DW e Cosmodb, só isso daqui, tá?
Esse é o Active Streams, tá, pessoal? Tá? Diferente do ETAP, tá? A comunicação, quando você sobe ele numa nuvem proprietária e sobe seu banco de dados lá, não usa o banco de dados da nuvem pública, ele suporta todos esses aqui, tá bom? O Guardian, tá? Com os ETAPs. Aqui, se você não for usar o ETAP, né? Você vai usar direto data streams de cada nuvem. Então, você vai usar o da AWS, o Kinesis e o Event Hub, a gente vai ter essas limitações aqui, tá bom? A monitoração nativa de log deles, né? A gente tem isso daqui também. A gente usa a monitoração nativa de logs tanto da AWS quanto da Azure, tá? Então isso aqui é bem legal. A gente monitora. Aqui ele mostra um exemplo, tá vendo? Ó, de logs. Tá vendo? Olha que legal. A gente tem as expressões aqui, a gente tem o nome do serviço, os IPs, hora, quem startou, tá vendo? Tem bastante informação. Isso é bem legal. Tá? Então é fácil de usar, a gente tem custo extra para quando precisar ter um armazenamento grande, né? O log for muito grande. Também não é real time quando a gente for fazer monitoração de logs, tá? Nos ambientes lá. Os dados são limitados, então no SQL, tá vendo? A gente tem um resultado que a gente não consegue setar. E ele só suporta o Oracle V11 e o RDS 12. Né? Então a gente já está no RDS 13, eu acho que já está no RDS 13, se não me engano. Mas enfim, só suporta essas duas versões. Tá? Então, suportar a gente suporta, mas tem que tomar cuidado. Opa. Tudo bem, tá aqui? Legal. Então aqui é o coletor do Guardian, né? Nos databases, né? O que ele suporta aqui? Então, IBM, né, Oracle, tá vendo a quantidade de database DB que a gente suporta? Então, quantidade muito grande, tá? O SQL Server, enfim, todos aqui. Quando a gente fala em Warehouse, então tem a própria IBM, né? Tinha os databases da própria da IBM. O Warehouse a gente tem também na IBM, o Teradata, né? Oracle, muito utilizado, enfim, todos esses aqui, o SQL Server. Os Big Data que eu comentei com vocês, a gente trabalhando com IBM, Cloudera bastante, está tendo bastante integração, tá? IBM e Cloudera. O MongoDB, tá? Então tem muitos aqui que a gente suporta, tá bom? A parte de arquivos, ainda somente o SharePoint, mas muita gente está usando o SharePoint, tá? Então, para arquivos, a gente faz essa integração com o SharePoint. A parte de nuvem, então, IBM Cloud, como a gente viu anteriormente, o Azure, o RDS da Amazon, tá bom? Aqui, o Event Hub, Google, né, Oracle, a gente faz toda essa integração. Eu, sinceramente, para a proteção de dados, eu não vi capilaridade de integração que tem igual de outros concorrentes, igual da IBM. Aqui são os dashboards inteligentes, né? Então, olha que legal, o dashboard do Guardian, do Data Protection, né? Então, a gente consegue ver os erros de violação, a gente consegue customizar isso dependendo de como o cliente desenha, né? Então, o pessoal de revenda aqui sabe muito bem disso, na hora de customizar, né? É um trabalho imenso, mas é o que dá o resultado mais efetivo para o cliente. Então, a gente faz toda essa customização do dashboard que vocês mostram para ele, ou fica no próprio, se é revenda, se vocês aí monitoram isso para o cliente, vocês vão colocar lá as atividades, né? Que tipo de atividade, data, quais são os riscos para o negócio ou não. Então a gente faz a parte de behavior analysis baseado em servidor, então a gente consegue verificar se o servidor está tendo alguma inconformidade, algum risco. Então isso é bem legal. É muito fácil e é bem dinâmico de a gente fazer esse tipo de customização, tá, pessoal? O difícil, lembra, é vocês identificarem aquilo lá. Cadê? Eu gosto de... porque é um trabalho bem grande de cliente final e revenda. Isso aqui, ó. Para você criar um dashboard efetivo, para você, cliente, e revenda para o cliente da revenda, você tem que ter isso bem claro, né?
dos seus clientes, do ambiente que vocês integraram, tá? Então, eu gosto bastante de frisar isso. Aqui a gente coloca a parte de Thread Analysis também, né? Outro dashboard que a gente pode criar, pode integrar ele, tá bom? Aqui. Então, os casos top cases, né? Os casos aí abertos de banco de dados, quantidade de usuários abertos aí no banco de dados, né? Usuário de banco de dados, quantidade de arquivos, a gente consegue criar e customizar esse dashboard também de thread analysis. Isso em tempo real, tá vendo aqui, ó, teve um DOS aqui, em ambiente, ele fala a categoria, né, a severidade, a observação, a gente consegue alterar esse tipo de customização. Até a parte de categoria que a gente consegue customizar uma, tá? Então, a gente consegue customizar isso. Tudo bem aqui? Qual banco de dados que está vindo, que teve esse tipo de inconformidade, esse tipo de ameaça, né? O horário, isso foi assignado para alguém ou não, integrado assignado para alguém. Olha que legal aqui também. Aqui a parte de comportamental, né? Análise comportamental baseada em usuário de banco. Isso é legal. Isso aí eu queria até ouvir de vocês, né? Não conheço muitos concorrentes além de Imperva, né? Ainda bem que se tiver alguém da IBM, puxa minha orelha depois. Eu conheço um pouco de Imperva, mas essa parte de comportamento baseado no usuário, né? No banco, eu não vejo muito concorrente fazendo, tá? Tendo esse tipo de funcionalidade. Então isso é legal. Então eu sigo o que o usuário está fazendo com o banco de dados, acessando, fazendo com os dados, e eu tenho isso em tempo real. Isso é muito legal. Isso normalmente eu vejo aí o pessoal de revenda que está aqui, quando vai entregar isso para o cliente, ele deixa esse dashboard, tá? Opa, deixa eu ver o horário aqui. Ah, estamos bem. Aqui, esse aqui é legal, é um dashboard baseado no risco, né? Nos riscos atuais. Então, tá vendo? É muito legal. Então, a gente, baseado no risco, isso aqui você consegue customizar, né? O que é vermelho ou não. Então, o que o usuário está fazendo. Então, ele pega os indicadores baseados no risco, né? Nos usuários. E ele informa aqui quem é, quais os servidores, eu consigo tomar alguma ação. Isso é muito interessante, né? Então, investigar o que ele está fazendo. Se para você ainda não é um risco, você adiciona isso como um risco alto para sua empresa. Isso eu acho bem legal, tá bom? Adicionar esse usuários a um determinado grupo, a um grupo de IP específico de servidores, a gente consegue tomar algumas ações. Olha que legal esse daqui também, ó. Ele mostra os indicadores baseados no usuário. O que esse usuário, né, fez de errado? Por que ele está com um risco alto? Então, aqui a consulta administrativa, né, tá alta, né? Então, tentou fazer muita violação, algumas violações também. Então, tentou acessar algum objeto sensível, tá? Então, tem bastante informação aqui. Esses indicadores eu vejo muito. Tem um pessoal também aqui que trabalha já com LGPD, então com o Guardian a gente consegue ter alguma visibilidade, a gente consegue adicionar aqui uma ação no indicadores, por exemplo, de LGPD. A gente põe lá dado sensível, vezes, sei lá, aí você coloca a expressão SQL, nome, SPF, enfim, e você coloca isso como indicador. Quem consultar muito isso daqui, põe risco alto. E aí você consegue criar regra com isso, dizendo que somente um grupo de usuários consegue exportar esse dado do banco de dados quando tiver esse tipo de consulta, expressão SQL, quando tiver nome de usuário enfim, e CPF, algum dado específico, tá? Isso é bem legal, esse indicador usa bastante, tá bom? Recursos do LGPD. Então, comentei com vocês que tem vários, né? Agora falando, GDP, aqui está falando do LGPD, a gente falou, mas esse recurso que já vem nativo
no Guardian é o GDPR, né? Então, a gente sabe que, eu até brinco que eu estudei um pouquinho a parte de LGPD, eu acho, eu não acho não, eu tenho certeza que o nosso LGPD, ele é mais amplo ainda que o GDPR, né? Em termos de detalhes. Então, muita gente fala que o LGPD é a cópia do GDPR. Eu acho que é uma cópia melhorada, tá? Porque se a gente entrar realmente nos níveis, nos detalhes, a gente tem mais detalhes lá do GDPR. Então a gente consegue usar esse módulo de GDPR que já vem embutido dentro do Guardian Data Protection, né? E editar ele e colocar algumas funções do LGPD, tá bom? Porque o GDPR também trata alguns dados sensíveis de empresa. Então a gente migra essa expressão SQL para pessoal, entendeu? Tá bom, pessoal? Também alguns dados pessoais lá, eles identificam que a gente tem algumas coisas a mais no LGPD. Então a gente vem aqui PCI, né? Privacidade de dados, dentro da política de segurança do Guard, né? E a gente consegue criar relatório padronizado, né? Classificando os dados, tá bom? Legal? Então, a gente tem aqui privacidade de dados, tem essa parte aqui do Cybernetics, que é o SOX, né? Mas a gente tem aqui um módulo também, né, de LGPD, sim, tá bom? O problema é que eu não tenho acesso ao ambiente da IBM. Aqui, vocês me desculpem de laboratório, tá? É só funcionário da IBM. E no ibm.com/demos, a gente não tem Data Protect como opção de demo. A Ingra, a gente está criando aí, né? Subindo esse ambiente junto com uma revenda aí, até para impulsionar o negócio de LGPD, e todo mundo vai poder usar, né? Com parcimônia, lógico, assim que estiver pronto. Eu acho que a gente precisa ir lá melhorar servidor, que é on-premise, a gente está subindo, tá? Então, vocês vão poder usar e a gente vai poder demonstrar isso ao vivo para vocês. Então, aqui são os aceleradores que a gente fala, né, do LGPD e GDPR. Aqui a gente tem as políticas já prontas, tá? E o Guardian, mensalmente, né, é mais prático, né? Mas ele sai sempre novidades, atualizações do Guardian sobre esses aceleradores, tá? Teste de vulnerabilidade, política de alerta, né? Relatórios padronizados referente a, a essas informações aqui. Olha o GDPR aqui, tá? Depois, tá? Eu tinha visto. Então aqui a gente tem PCI, tem SOX, privacidade de dados, que a gente vai usar bastante com o GDPR e LGPD aqui, tá bom? E como que a gente faz um discovery e classificação dos dados pessoais, né? Ah, que legal. Aqui, muita gente que trabalha com dado pessoal aí sabe disso, que já usa um Guardian, sabe onde está isso daqui. Então, a gente vem aceleradores, né? Dentro do Guardian, tá bom? Tem lá o módulo GDPR além do PCI, né? Do SOX, tá? Então, a gente tem GDPR aqui. A gente faz um plano para organizar. Em vez de GDPR aqui, muita gente, eu também já fiz isso, a gente põe LGPD aqui, tá? Muita gente, para simplificar, põe lá GDPR/LGPD, enfim, tá bom? Porque se for empresa de grande porte, ou empresa que trafega, né, dados com a unidade europeia, precisa, tá? Tem cliente de Guardian, esse pouco tempo que eu estou aqui, que é uma empresa de, não é usina hidrelétrica agora, é de cana, e tem de soja também aí, eles trabalham, integram com empresa, né, da União Europeia. Então eles precisam, e tem dado ali, nota fiscal, dados importantes, invoice, um monte de coisa, de informações que eles precisam estar adequados ao GDPR. E a gente acaba criando já o GDPR e o LGPD na mesma regra. Mas você pode criar da forma que vocês quiserem, tá bom? Então aqui, ó, já tem vários prontos de GDPR para dado pessoal em servidor, para objeto específico, dados sensíveis, tá? Então, para dados pessoais em banco de dados. Pessoal, pode usar aqui, editar, e aí você, na expressão SQL, você vai colocar lá, o SQL, né, ou do banco que você tiver, você vai colocar lá a informação que você quer filtrar, né? Então,
do LGPD, vamos lá, algumas, nome, raça, origem, número de documento, né, de documentos das pessoas, enfim, tá? Localização, são coisas que vocês vão ter, expressões que vocês vão ter que adicionar, e ele vai buscar e vai classificar esses dados para vocês, tá bom? Em dado pessoal. Olha aqui as informações depois que ele vê. Você adiciona isso, tá? E ele vai buscar essas informações dando match nos bancos referente à regra que você criou. Legal? Aqui é um resultado já positivo, que ele já pegou as expressões, tá vendo? Tá? Então aqui já pegou algumas informações, aqui legal. Aqui o cara, aqui ó. Então aqui a gente já tem o de GDPR, Hadoop, né? A gente tem o de RIPA, o pessoal de saúde aí se identifica bem, PCI, né? SOX, mundo financeiro. Quem tem isso aqui integrado com o QRadar, com algum ciência suficiente para fazer toda a integração. Aqui já existe algumas regras já pré-definidas, né? Políticas de segurança, né? Acostumado a falar regra que quem vem desse mundo de cibersegurança, mas essas políticas de segurança pré-definidas, isso é bem legal, tá bom? Vulnerabilidade e ameaça, então muito legal. Existe isso aqui substitui uma ferramenta como o OpenPages, alguma coisa? Não, lembra que essa ferramenta ele vai te gerar relatório baseado nos dados do banco de dados ali, focado em proteção. O OpenPages ele vai fazer além disso, vai fazer a parte de regulatório, vai ficar olhando o regulatório de todos os regulatórios que vocês... Aqui ele só vai gerar relatório e buscar dado para você. Não vai ficar monitorando isso direto, tá? Então tem bastante, ó. Para o GDPR, mais de 25 já regras prontas, né, referente a foco a dado pessoal, tá bom? Então, tem grupos pré-definidos, então não se preocupe. Para o LGPD, para dado pessoal, já tem muita coisa pronta aqui. Aqui fazendo a parte de auditoria e monitoração dos relatórios, né? Então, agora sim, alguma coisa parecida com o OpenPages. Então, eu quero, de todo dado que eu classifiquei, né, que eu busquei, né, eu quero gerar relatório disso, né? Eu quero gerar relatório baseado no GDPR, no LGPD, no SOX, em qualquer outro regulatório. Eu quero gerar relatório para o meu cliente dizendo de todos os dados dele durante 30 dias, 15 dias, 6 meses, um ano, se está em conformidade ou não. Eu consigo gerar alguns relatórios. Isso é bem legal. Tá bom? Tá vendo? Tem pré-definidos. Existem algumas coisas aqui que não... O que não tiver, a gente consegue criar através de expressão, tá bom? E relatório, tem a API também, a gente consegue fazer integração e buscar, tá? Existe, por exemplo, na área financeira, algum regulatório para eles, por exemplo, desses bancos virtuais, esses bancos aí, hoje que a gente tem banco virtual, eles fazem alguns acessos além do PCI, acesso a alguns dados ali, relatórios que eles precisam ter para algum relatório de banco lá, né, do Banco Central. Mas consegue criar também, customizar. Aqui ele vai mostrar, né, a parte de compliance, né, de segurança de compliance, revendo, né, a gente vai rever isso aqui, né, um review de dado baseado em compliance. Aqui está vendo a auditoria dos processos baseado em GDPR. A gente consegue auditar, né, essa busca, essa regra que a gente criou. Então ele vai lá, busca todos esses dados pessoais e faz um match nas tarefas que a gente criou, tá bom? E ele te gera um relatório disso. Isso aqui é bem legal. Então eu consigo ver se realmente aquele dado está sendo tratado da forma que deveria, né? Então isso aqui a gente consegue, criar, né? Isso é bem legal. Para um DPO, né? Quem é cliente final vai ter que ter um DPO, né? Eleger algum DPO aí na sua empresa por causa do LGPD. Então, é uma atividade importante. Ele vai ter que fazer isso semanalmente. Ainda não chama lá do Brasil. A NPD vai ter que decidir quanto tempo eles vão ter que enviar
esses relatórios, vão ter que ter esses relatórios em mãos, né? Pronto, referente aos dados pessoais, né? Para ver se realmente está tendo algum vazamento de dado, não está, se algum dado está sendo tratado da forma que deveria. Aí vem um outro módulo, né? O módulo de vulnerabilidade do Data Protection, né? Do Guardian, tá? Então aqui é um módulo de vulnerabilidade, a gente vai verificar vulnerabilidade nos dados, né? Tá? A gente vai olhar lá a vulnerabilidade no dado. Aqui a gente já tem um módulo, não está mostrando aqui, ele analisou, fez toda a parte de classificação, busca do dado, ele está falando no teste, 42% passou. E o resto não, no teste de se o dado está vulnerável ou não. Lembra daqueles ambientes que eu falo para você? O cara tem um multi-cloud, on-premise, está com o ambiente tudo misturado, os bancos de dados dele está um pouco em cada lugar, se o dado está vulnerável ou não. Então ele verifica quais são os tipos de acesso, ele faz toda a parte de auditoria em conjunto, ele verifica se esse dado está vulnerável ou não. E ele te dá um resultado. Isso é bem legal, pessoal, muito legal. Algumas revendas sabem disso, acaba vendendo isso como assessment para alguns clientes, então o cliente fala, pô, eu quero saber como é que está meu ambiente antes de fazer esse investimento, enfim. Então, talvez eles consigam vender isso como um serviço para vocês e fazer esse tipo de tratamento. Mas o ideal é que vocês tenham isso no ambiente de vocês, vendam isso para o cliente. Isso aqui tem que estar sempre ativo. Então, aqui está o score, né? Então, o score do discovery que ele fez, se o dado está vulnerável ou não, né? No assessment, tá bom? E aqui os detalhes, né? Olha que legal, o score, né? Matrix, como que o dado, tá vendo? O que é crítico, o que não é, o que está menos crítico, e com a autenticação falhou, ele mostra em detalhe. Aí você entra aqui, ele acaba mostrando aqui embaixo, mostrando os detalhes desta vulnerabilidade, tá bom? Das vulnerabilidades encontradas. Aqui ele fala a progressão aí do histórico, né, de regressão aí das vulnerabilidades. Isso aqui é bem legal, o risco que está correndo. Bem legal. Tá bom? Criptografia. Então, a gente tem aqui essa parte essa terminologia bastante importante, né, definindo os termos que todos, isso é para facilitar como que a gente vai entender o significado de mascarar, redigir, criptografar e o token, né? Que é a parte que a gente fala de tokenização aí, é bem famoso, né? Tudo bem? Então isso daqui, esse módulo é bastante criptografia do Guardian, o diferencial dele, né? Então, dependendo do requisito de algumas tecnologias, podem ser mais apropriadas que outras para satisfazer os requisitos, né? Então, dados pessoais é um deles, né? Então, dados pessoais é um deles que a gente vai ver, que todas as formas de minimização é possível, só pode se identificar através da redação uniforme de um documento original. Por exemplo, a gente sabe do RIPA, é muito semelhante ao GDPR. Então, o mascaramento geralmente é usado quando a gente copia alguns dados de um servidor de banco de dados, né, de produção, para criar um dado de teste, por exemplo. Esses dados são usados para testar aplicativos, né, aplicativos atuais em fornecer informações de novos projetos de desenvolvimento. Normalmente acaba sendo essencial fazer esse tipo de teste, né? Mas o criar quando a gente cria uma cópia desses dados de produção, a gente tem informações reais normalmente, né? Então a gente está criando um teste ali, mas a gente tem informação cópia real do banco, né? Então a gente precisa ainda nesse teste colocar controle apropriado, né? Em torno de todos os dados. A maioria das informações das organizações mascara os dados de proteção durante o processo de cópia para preencher o banco de dados durante o teste, né? Legal, isso é importante, mas isso permite que a equipe de teste de desenvolvimento tenha acesso livre aos dados, né? Então, isso as informações podem ser mascaradas, né? E ela pode deixar de ser sensível, entendeu? Também. Então, isso é um problema muito, muito ruim, né? Então,
a gente tem essa parte de mascaramento, tem uma opção aqui, né? Tá vendo o valor do mascaramento do dado, do dado efetivo, né? Então isso é bem legal, né? Muita gente usa isso, empresas da área financeira, enfim, né? Para o LGPD, para alguns dados, a gente vai ter que fazer parte de mascaramento também, né? Para quando trafegar os dados pessoais ali, tá bom? Então, quais os mascaramentos que o Guardian suporta, o Guardian na parte de criptografia, né? De mascaramento. Ele suporta toda a parte de mascaramento, toda essa parte de, né, que chama de redaction, que ele vai mascarar somente uma parte do valor, uma parte do valor, né? Faz a parte de tokenização, a parte de encriptação também. Então, o mascaramento ele suporta o SDM, famoso SDM, que é o Static Data Mask aí, né? O DDM, tá? Que é a parte do mascaramento de dados dinâmico, isso correr de forma dinâmica. A parte do redaction, que ele faz o mascaramento, né? Somente parte do dado, tá? Ele não faz o dado inteiro. Aqui ele pega um dado, por exemplo, esse número ele inverte para outro número, enfim, né? Tá bom? A parte de tokenização, então eu vou ter um processo de criar um token, um valor ali, né? Que pode ser um valor original, então toda vez que você acessar algum dado, ele vai fazer a parte de tokenização, né? Tá? Pessoal. Então isso é bem legal. Tá vendo aqui o valor do token? Aí depois disso eu vou ter acesso ao dado. A parte de encriptação efetiva dos dados, né? Então o formato que ele conhece bem é o FPE, que é o Format Preserve Encryption, que é o tudo mal, muita gente utiliza, tá? Então aqui ele encripta mesmo os dados, tá bom? Todos eles são a parte de ele faz a parte de encriptação de dados de forma diferente. Tá vendo o valor original aqui? O mascaramento ele coloca um valor diferente, né? O redaction ele mascara parte do dado só, tá vendo? E o tokenização ele gera um token totalmente diferente para você acessar o dado original, tá? É uma coisa tá sendo muito procurada hoje essa parte de encriptação. A parte efetivamente de encriptar o dado, ele põe uma informação ali totalmente diferente com o formato FPE. Aqui está a plataforma do Guardian, né? Então ele é uma plataforma simples, né? Mas de forma arquitetura modular, né? Já integrada com as múltiplas soluções, eu acho bem legal. Então tem o Data Protection aqui, Encryption, né? Gerando todo o volume de dados estruturados e não estruturados aqui, dos seus bancos de dados e de arquivos. A gente tem a parte de integrado, né? Todo numa única console aqui do Guardian, tá? No Data Protection com Data Encryption integrado, tá bom? Ele fazendo toda a segurança e análise do seu Big Data, fazendo a encriptação das aplicações que vocês têm, web ou não, aplicação em SaaS, on-premise, tá bom? Faz toda a parte de encriptação de dados das suas aplicações, isso é bem legal. A parte de tokenização, tudo através de uma única console, tá? A parte de gerenciamento e chave de dados aqui, então a gente faz toda a parte de gerenciamento, né? De chaves, tá? De certificados. Gerenciamento de chaves de nuvem também, né, das suas plataformas que esteja a infraestrutura as a service aqui dentro da Azure, AWS, uma nuvem pública, tá? Também faz toda a parte de integração de chave, né, em nuvem privada ou pública, tá bom? Em aplicação sancionada, né, no seu Salesforce, entre outras aplicações. Isso vem acontecendo muito, tá? Principalmente com aplicação, né, encriptação de aplicação, por exemplo, como o Dropbox, o Box, enfim, arquivos, o pessoal está fazendo muito essa parte de integração. E a parte de orquestração e visibilidade em uma única plataforma, né, integrado com o CIEM. O CIEM faz toda aquela parte de integração e storage de todos os logs que acontecem no ambiente de vocês, do cliente, e ele integra totalmente com o Guardian, tá? No Guardian eu consigo ter
parte da visibilidade de tudo que está acontecendo aqui baseado em proteção de dados. Eu consigo ter uma visibilidade geral aqui. Se eu tenho algo integrado log, algum banco de dados que não seja da minha empresa, de terceiros, que o meu integrado com o meu SIEM, eu queira que o meu DSM, né, o dashboard do Guardian, tenha visibilidade do banco de dados externo, eu consigo ter isso através dessa integração. Tudo bem? Então, essa é a plataforma simples. Então, a gente tem encriptação de dados, né, de arquivos, tá bom? Eu tenho as integrações com os Big Data, Teradata, enfim, vários, né, o SAP HANA, com vários outros Big Datas, a parte de encriptação de aplicações, né, sancionadas ou não, né, com aplicações na nuvem, a parte de tokenização dinâmica, então a gente faz toda a parte de tokenização das aplicações, dos ambientes, né, dos dados, faz a parte de chave, né, gerenciamento de chave, né, baseado em cloud, e a integração com o CIEM. Tudo bem? O que o Guardian oferece? Né? Então, a gente tem o que o Guardian oferece aqui na parte de database, né, as ofertas do Guardian de encryption. Então, a gente tem o GDE, né, o Guardian Database Encryption, o GTO e o GAE, né, que é a parte de SDK, de criptação, enfim, tá? São três módulos aqui do Guardian Encryption que a gente tem. Todos eles para o banco de dados, tá bom? Então, aqui é para dados estruturados e não estruturados, né? Aqui é para fazer toda a parte de tokenização e a parte de encriptação de aplicação, tá bom? De arquivo, enfim, tá bom? Aqui é como o Guardian para arquivo e banco de dados, né? Então, como é como que é essa solução, né? Então, é bem fácil de implementar. Então, ela faz toda a parte de encriptação de arquivo, né? Tá? Então, 90% dos casos o pessoal utiliza o Guardian Data Protection Encryption, tá? Para fazer esse tipo de solução, entregar esse tipo de solução. Então, aqui são as políticas. Então, a gente vai, no próprio Guardian, né, no DSM, a gente vai ter os agentes instalados aí, próximo aos seus servidores de arquivos, né? Tá? Tem o DSM aqui, né, fazendo toda a parte de visibilidade, dashboard, integração, né, com os outros ambientes. Aqui ele vai criar as políticas com os agentes dos arquivos. O que pode ser acessado, não, né? O que tiver dentro do arquivo que eu vou ter que olhar. Então, são as políticas de segurança. E aqui, o que eu consigo visualizar dentro do dashboard, né, da política criada no Guardian, né, no nosso DSM, que é a parte centralizada do Guardian. Então, a gente tem a política, a gente consegue ver o usuário, processo, né, as chaves ali, né, o que está acontecendo, os efeitos, a tomar ação dependendo do o que acontecer com os arquivos aqui, os dados dos arquivos, eu consigo tomar ação e os recursos. Eu consigo ter todas essas atividades referente ao Guardian Data Protection Encryption para arquivos, tá? Para aplicação, aqui são uns exemplos, né? A IBM deu um exemplo aqui de dados de cartão de crédito. Então, uma aplicação de cartão de crédito é muito utilizado esse tipo de exemplo, tá? Então, a gente tem aqui o Guardian Data Protection, né? Então, ele faz, o usuário, né? Ele tenta acessar a aplicação através do web, tá? Então, ele acessa essa aplicação, ele verifica esse usuário, tá? Ele verifica esse usuário, ele faz uma chamada aqui do FPE, a parte de aplicação, né? Ele faz a parte de encriptação dos dados. Na aplicação, ele faz a integração antes disso, ele vê com o Joey. Para acessar esse tipo de informação, ele vai ter que encriptar esse dado quando sair, né? Entre a sua aplicação e o seu servidor de front-end, tá?
E essa política já está aplicada, que vocês aplicaram aqui, ele vai acessar esse banco de dados, essa informação vai trafegar de forma encriptada, tá bom? Então, quando for acesso a dados de cartão de crédito, esse dado vai sair totalmente, totalmente encriptado aí, usando o FPR. Tudo bem? Isso é muito utilizado em empresas de cartão de crédito. Mas botando um exemplo, aqui tem um exemplo de tokenização, mas aqui a gente pode usar o FPE para outros tipos de solução também, de retail. Retail utiliza muito, enfim, outras soluções utilizam, outras verticais utilizam bastante. O mascaramento usando agora o dado, né, usando tokenização dinâmica, né? Então, aqui são os usuários externos, né? Então, eles fazem o request para a aplicação, né? Essa aplicação está integrada com o Guardian, né? Com o módulo de tokenização do servidor, tokenização do Guardian. Tá? Ele faz essa chamada via API. Ele identifica essa política de segurança no Guardian. O Guardian ele fala, olha, para eu preciso certificar se esse usuário está cadastrado, por exemplo, na minha solução de servidor de LDAP, AD, enfim, tá? Radians, tá? Ele faz essa validação, ele verifica para que esse usuário específico ele vai precisar ser aplicada a tokenização para esse tipo de acesso. Esse servidor, né, do Guardian, esse módulo do Guardian de tokenização, ele já integra com o banco de dados vai fazer a tokenização automática, vai entregar isso para o cliente. Tá bom? Então, o cliente paga a conta, faz o request aqui, vem até o Guardian identifica esse usuário vem até o banco de dados, essa informação volta para o cliente, né? Volta para ele de forma tokenizada, né? De forma já, como chama? Criptografada, né? Encriptada. Legal? Aqui é a nova visão do Guardian, né? Do Guardian, a segurança, né? de dados do Guardian. Então, a gente identifica que toda a parte, tá vendo que o tópico principal aqui é a parte de risco e compliance, gerenciamento de risco e compliance, né? Então, a gente tem a parte de gerenciamento de políticas, relatório, os dashboards, investigação e analytics, tudo em uma única plataforma, tá? A gente tem essa parte, né? Toda a parte que o Guardian consegue entregar, além desses serviços aqui, essas entregas de gerenciamento, né? A gente consegue fazer a parte de discovery e classificação, vulnerabilidade assessment, né? A gente faz isso, entrega isso aqui, isso é muito utilizado, esses dois itens aqui, tá? Para fazer assessment. Monitoração das atividades, né? Depois disso a gente consegue continuar fazendo a monitoração das atividades dos dados, né? Proteção efetiva dos dados estruturados e não estruturados, e a gente consegue fazer a parte de encriptação, né? Então, através, lembra, de tokenização, enfim, então todos aqueles 4 pilares, mascaramento, tá? Então a gente faz toda a parte de encriptação dos dados também, e arquivos, tá? Independente de qual plataforma que a gente esteja, né? Então, nuvem pública, né? Praticamente hoje aí, 99% das nuvens públicas a gente já atende, né? Tá bom? E on-premises também. Nuvem privada também, né? E aqui são as integrações, né? As ferramentas que ele integra totalmente. Hoje as ferramentas existentes do Guardian, que faz toda a parte de integração. Então, a visão de proteção de dados, né, segurança e proteção de dados da IBM é essa. Então, a gente tem que ter uma ferramenta que olhe tudo isso daqui, que entrega. Então, que olhe, né, que monitore, olhe toda a parte de risco e compliance, gerenciamento de compliance, que a gente faça o gerenciamento das políticas, tenha relatórios prontos, o dashboard seja integrado e único, parte de investigação, faça a parte de investigação dos dados, né? E a parte de analytics, né? Analise aquele dado para eu tomar uma ação. Não adianta nada eu investigar e não saber
da onde aquele dado vem, o que eu tenho que fazer com aquele dado, tá? E isso já há muito tempo ele faz essa parte de discovery, classificação, acesso e vulnerabilidade, monitoração das atividades, proteção dos dados e encriptação. Independente aonde esteja o seu banco de dados, o seu ambiente, o seu dado, a IBM vai proteger. Legal? E tem essa quantidade imensa, né? Tem muito mais aqui, integrações com ferramentas de segurança que a gente tem hoje. Né? O Varonis vem muito, que eles têm a ferramenta concorrente da IBM, do OpenPages, o RSA Archer, que faz toda essa parte de compliance, então faz muita integração, como não está aqui, mas ele faz, né? Microsoft, enfim, tá bom? Com a própria Imperva, aí, que é um concorrente, tá? Legal, pessoal. A ideia era para passar um pouco do Guardium, tá? O que o Guardium é, como é que o Guardium trabalha, se integra, e aonde que ele cabe aí para você, cliente, para você, revenda, para oferecer para o cliente. Na minha opinião, é uma das ferramentas hoje de segurança mais importantes no mercado. Tá? Por quê? Né? O mercado da América Latina está muito bem evoluído referente à entrega, né, à proteção perimetral. Ainda bem, tem muitas empresas com proteção perimetral, mas o primeiro passo hoje para um cliente, para sair do perímetro, para fazer uma proteção local, né, on-premise ou na nuvem, no ambiente dele, saindo do perímetro, eu indicaria o Guardium, proteção dos dados, porque a maior riqueza de toda empresa, corporação, é o dado. E está cada vez mais vigente, isso está cada vez mais. A gente está cada vez mais perto da gente, através do LGPD, do GDPR, das normas. A gente vai ser multado se não cuidar de dado. Então, tudo bem, vamos falar de dado sensível, mas antes de dado sensível, tem dado da empresa que cabe no bolso dela, dói no bolso dela se perder, se tiver algum vazamento, tem imagem da empresa que pode sujar. Então, eu indicaria, assim, até brinco, né, que a gente que vem de segurança, cibersegurança, a gente se falava muito no Q-Chain, que é aquela camada cebola de proteção. E o Guardian não está ali. Impressionante. Então, para mim, o perímetro a gente está muito bem evoluído. Agora, o segundo passo é proteger os bancos, os dados, né? Seguindo os do endpoint, que é da onde vem hoje a maioria dos ataques que as empresas, as corporações sofrem. A nossa máquina, é aqui eu que estou em casa, você que está em casa, a nossa máquina, será que está protegido, né? Eu, no meu caso, que é um pouquinho nerd, aqui eu tenho um filezinho em casa, perímetro, eu estou protegido, né? Agora, endpoint não, tá? Então, os ataques evoluem cada vez mais, mas a maior riqueza da empresa é banco de dados. Eu não conhecia a Guardian, eu aprendi esse tipo de lição, né, com o cliente final. Uma vez eu fui com uma revenda, o cliente do mundo de retail, eu fui oferecer para ele endpoint, né? Então a gente fez uma demonstração dos ataques, isso em 2018. O cliente virou para mim e falou: esse troço, né? Brincou assim, né? Desculpa, esse troço aí vai proteger meus 49 servidores que eu tenho de banco, de dados? Eu falei, vai, né? Os endpoints iriam proteger de forma cibernética, né? Contra ameaça cibernética os servidores. Eu falei, vai. Ele falou, então, bicho, eu quero essa ferramenta para proteção dos meus servidores. O restante, para mim, não tinha LGPD na época, tal, já tinha o GDPR. Ele falou, eu não importo. A minha máquina, a máquina de todo mundo pode infectar, mas meus servidores aqui de banco, não. E depois daquilo que eu comecei a olhar para outras ferramentas que eu não conhecia o Guardian, para proteção de banco. Eu falei, pô, Biel, será que não existe alguma ferramenta de banco de dados para proteção? Eu comecei a olhar, tinha Guardian, tinha na época, estava mais próximo da gente, por causa do AF, o Imperva, a gente começou a olhar. Então, tá vendo? Uma oportunidade, a revenda acabou dando um tiro no pé, porque a gente ia vender um firewall de microsegmentação de data center para ele, que é um valor considerável, mais endpoint. E o cliente, numa sacada, ele conseguiu simplificar
duas soluções. Ele falou, não quero firewall mais no meu microsegmentação e não quero mais endpoint para os meus 2.000 funcionários. Eu vou colocar essa proteção para os meus servidores de banco. Então, é um jogo de cintura que vocês, os desafios que vocês aí, revenda e cliente, tem que olhar para o mercado. Então, o que é mais rico para vocês? São os seus dados, né? Agora, os dados sensíveis são os principais também, devido ao LGPD. Então, o que é para você rico? Quais são os dados? Então, a gente tem ferramenta, o Guardium vai atender vocês com foco naquelas perguntas que eu fiz anteriormente, nessa apresentação, que vai poder ser compartilhada depois. Pessoal, alguma dúvida, pode tirar aí. Teoricamente, a gente finalizou, tá? É mais um overview realmente do Guardium, a gente não vai entrar. As próximas sessões será focada em tokenização e encryption do Guardium, tá? Que a gente vai apresentar no Ingra, tá bom? Então a gente tem até meio-dia eu aguardo aí vocês as perguntas. Deixa eu ver que eu estou em outra tela. Tá, vocês não falaram nada no chat. Se alguém tiver alguma dúvida referente ao Guardium Data Protection e até alguns insights que eu dei dos módulos de vulnerabilidade e a parte de encryption, tá? Podem perguntar. Se não, eu agradeço a todos. E eu estou aqui até meio-dia. Obrigado pela participação. Desculpem qualquer gap, tá bom? Novamente, eu sou uma pessoa focada mais tecnicamente, mas qualquer coisa, conte com a gente. Essa apresentação está sendo gravada e a Ingra irá disponibilizar depois. Aí podem mandar e-mail para mim, tá? Ou para alguém da Ingra que vocês conheçam aí, tá?